conheço um pregador, um pastor, e ele, volta e meia, ele me liga. Me liga pra gente conversar. Apesar que às vezes nós não temos muito o que falar, porque os nossos pensamentos em relação às coisas de Deus são totalmente diferente do que ele prega, do que ele vive. E aí ele fica me perguntando: você acredita em milagre? Você acredita em cura, né? Eu falo: acredito. Aí ele me pergunta: mas por que hoje em dia não ocorre isso? Não acontece aquilo? Ressuscitar morto? Aí eu falei: mas na sua igreja não é a igreja que fala que está cheia de milagre que acontece? Não, mas eu estou falando um morto ressuscitar. E aí às vezes eu começo a brincar com ele, né? Porque eu sei qual é o modo de pensar. E aí ele pergunta: e o seu ministério, por que não cresce? Não tem bastante gente? Aí eu falo: não, é que o meu Jesus que eu prego é diferente do seu. Diferente do meu? É. O meu Jesus falou que nós vamos sofrer nesse mundo. Nossa, mas como você gosta de sofrimento, né? O meu Jesus falou que são poucos que vai seguir o caminho, né? Não, esse Jesus eu não quero para mim, não. E aí hoje ele me ligou, né, falando sobre isso aí. Aí eu lendo a palavra, eu falei: vou fazer um vídeo, né? Porque esse tipo de pessoa, eles não têm o Espírito. Qual é o Espírito? O Espírito de Deus para revelar o que realmente é importante. O Espírito de Deus para mostrar o que realmente importa para nós. Eu quero fazer a leitura em primeira epístola aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreveu, capítulo 2, e o versículo 7. Vou fazer a leitura e nós vamos tirar aqui lições muito importantes para nós. Talvez você também não entende o que a palavra, que as escrituras diz. Porque quem vai revelar o que ela realmente está dizendo é o Espírito Santo de Deus. E se você não tiver, meu amigo, minha amiga, o Espírito Santo de Deus para te convencer, para te mostrar, isso aqui vai se tornar escândalo para você. Vai se tornar algo estranho para você. Já fiz um vídeo, meu canal tem mais de 300 vídeos. É só você ir neles e você aprender alguma coisa, né? Mas eu vou fazer a leitura aqui no versículo 7, em diante do capítulo 2 de 1 Coríntios. Diz assim: mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Entendeu esse texto aqui? O que nós falamos aqui é a sabedoria de Deus para a nossa glória, para nós nos gloriarmos. Você falando: não, mas você está pregando heresia, se gloriar. A palavra de Deus fala lá em Jeremias, já fiz um vídeo. Quando nós vamos nos gloriar, devemos nos gloriar em conhecer a Deus. Isso nós podemos, ele permite isso, né? Versículo 8: a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Por quê? Se conhecesse, nunca crucificaria ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Por quê? Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Está vendo? Para Deus está dizendo que você só conhece alguma coisa do homem, você mesmo conhece você, o que está dentro de você. E nós só vamos conhecer os mistérios, as coisas de Deus, quando nós temos o Espírito Santo de Deus. É por isso que ele não consegue entender
o que é ressuscitar mortos. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Ele não consegue entender o que é curar enfermos. Ele não consegue entender. Ele acha que curar enfermo é você ordenar para a doença, vai embora a doença. O corpo e a doença ir embora. Embora pode acontecer isso. Mas o que o texto, o que a palavra de Deus nos ensina é mais profundo. Ressuscitar mortos. Eles acham que é o cadáver está ali, ressuscitar o cadáver. Mas a palavra de Deus fala que nós devemos ressuscitar os mortos. Quem é que está morto? É o próprio ser humano, a alma do ser humano. Embora ele está andando, mas ele está sendo um morto-vivo. Já expliquei isso num dos vídeos nossos. E aqui está dizendo 9, que as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu. Certa vez, eu estava conversando com um pregador desses, né? Eu falei, olha, tem coisa que Deus nos revela, que às vezes não é bom nem eu dizer. E aí ele ficou muito curioso, super curioso. Fala! Eu falei, não vou falar. Fala alguma coisa. Fala sobre alguma coisa. E eu fiz uma grande besteira. Fui falar algo e para ele não valorizou aquilo. Eu entrei naquele texto que eu joguei pérolas aos porcos. Ele não entendeu nada. Pelo contrário, era isso. Não tem nada a ver, né? Mas quem tem o Espírito Santo de Deus, ele prioriza os valores espirituais. É como esse pregador que me ligou. Ele valoriza as coisas materiais. Ele quer comparar as coisas espirituais com as coisas materiais. Por isso é que nós não valorizamos as coisas materiais. Nós explicamos as coisas espirituais. Porque o Espírito de Deus fala, isso aqui é tudo vaidade. Isso aqui não tem valor nenhum. Então nós não corremos atrás disso. E às vezes quando nós vamos falar alguma coisa para alguém que não tem o Espírito, nós nem devemos falar, porque ele não vai entender, ele não vai valorizar. Por isso que está aqui, as coisas que o olho não viu. Às vezes ele não consegue ver o que nós vemos. Às vezes ele não consegue ouvir o que nós ouvimos de Deus. E não consegue imaginar quais são os planos de Deus. Certa vez eu estava numa cidade lá do Nordeste. E aí eu perguntei para o pregador, perguntei para um pastor, falei, você tem discernimento de espírito? Não sei o que é isso não tenho não. Falei, olha, que coitado da igreja desse homem, né? Porque a palavra de Deus fala aqui, continuando no capítulo 2, e o versículo 13, diz assim, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina. Eu não estou ensinando coisas humanas, por isso que às vezes soa muito estranho para você. Mas com as que o Espírito Santo ensina. Por isso que o nosso canal aqui é rejeitadíssimo. A nossa rejeição é um nível muito alto, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Às vezes até pessoas que vêm com as escrituras debaixo do braço. Pastores que se dizem pastores, ensinadores, eles não conseguem entender. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito. A Bíblia está dizendo aqui, ó. As pessoas naturais nunca vão entender quando você for falar de ressuscitar morto, de curar enfermo, de coisas espirituais, ele não vai entender. Porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Quer dizer, elas têm que ter uma separação entre o natural e o espiritual. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Por exemplo, eu consigo, ou aquela pessoa espiritual, ele consegue ver a coisa espiritual que está atuando, ele consegue discernir. Certa vez eu estava num lugar e eu falei, olha, tem um espírito aqui do erro que está atuando nessa pessoa. Eu consegui discernir o espírito. Mas se eu fosse falar isso para alguém, alguém ia falar, você está ficando doido, você vê um diabo em cada esquina, né? E no versículo 16, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Olha, ouvinte, você só vai entender as coisas de Deus quando o Espírito Santo de Deus fazer você entender.
Quando assistia um programa de rádio era a mesma coisa. Muita gente não entendia. Porque não tinha o Espírito. Porque quem convence o homem do pecado? Quem me convenceu que eu era um miserável pecador? Que eu era um homem caído? Foi o Espírito Santo. Por isso que eu me converti. Mesma coisa, nós pregamos. Quando a palavra de Deus encontra um coração disposto a crer, aí o Espírito Santo vem e começa a iluminar, começa a mostrar a situação dessa pessoa, começa a mostrar o estado que ela está. Eu mesmo conheço o meu estado. Por isso que eu tenho que buscar Deus continuamente. Por isso que eu preciso cada dia me santificar. Por isso que eu conheço o meu estado miserável que eu sou. Por quê? Porque o Espírito Santo, cada vez que ele vai iluminando, eu vou vendo que eu não sou nada. Que nós não somos nada. É isso que o Espírito Santo faz. Cada dia que passa, eu me vejo mais miserável dos homens. Porque ele está mostrando o meu lado caído, meu lado pecaminoso. E aí eu vou ter que tomar decisões para poder cada vez mais receber luz, até me tornar perfeito. A palavra de Deus fala que nós temos que buscar a perfeição. Por isso que a palavra de Deus fala aqui no versículo 6. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Então, a palavra de Deus fala que nós vamos, ele até incentiva, fala que nós somos perfeitos. Mas na verdade ele está dizendo que nós vamos se aperfeiçoando. Porque perfeição mesmo nós só vamos ter quando nós estivermos na glória. Mas por enquanto, Deus, ele nos dá uma palavra aqui de alento. Ele já começa a chamar nós de perfeito desde já. Porque quando eu entro dentro da palavra, a palavra de Deus fala que eu vou me tornar perfeito. Então eu já tenho, é a mesma coisa. Você está devendo uma pequena importância, né? Você está com o nome sujo. Você está com o nome sujo. Aí você faz um acordo. Faz um acordo lá que você vai pagar, supor, você deve R$1.000. Você está com o nome sujo, você vai pagar 10 de 100. Na primeira prestação, você já limpou o seu nome, não é verdade? E aí, o que acontece? Você já está com o título de bom pagador. Você pode fazer compra de novo. Mas você pagou todinha a dívida? Não, você não pagou todinha a dívida. Você está devendo ainda. Mas você já entrou no sistema para você se tornar plenamente um bom pagador. Ele já está dizendo que você é um bom pagador, mesmo você pagando a primeira prestação. Estou fazendo essa ilustração para você entender quando a palavra de Deus fala o que é perfeito, né? Mesma coisa no mundo espiritual. Eu gostaria, meu amigo, minha amiga, que você, através dessa pequena reflexão, você procurar saber se você tem o Espírito Santo de Deus ou não. Se você entende as coisas de Deus. E esse pregador, ele leva as coisas tudo para o lado material. Por que ele leva? Porque ele não consegue entender as coisas espirituais. Enquanto que outras pessoas que é espiritual, leva tudo para o espiritual. Porque não há como misturar o material com o espiritual. Você tem que buscar primeiro o espiritual. A relevância primeiro está no lado espiritual. Buscar antes de tudo o reino de Deus e sua justiça. Eu gostaria que você pensasse nisso.